Muito bem, hoje eu quero deixar para vocês uma reflexão no livro do profeta Jeremias, no capítulo 52 e nos versículos 31 ao versículo 34 desse último capítulo do livro de Jeremias. E olha só que coisa extraordinária. Vamos lá? Vamos fazer a leitura desse pequeno trecho da palavra de Deus. Versículo 31 ao 34. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei de Babilônia, lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte durante os dias da sua vida. Quando nós pegamos o livro do profeta Jeremias, nós logo de cara entendemos que esse livro ele vai ser ali narrado, descrito dentro de um contexto de sofrimento. Inclusive, é a partir da mensagem de Jeremias que o povo de Israel vai ser levado ao cativeiro. O livro do profeta Jeremias, na verdade, narra as tragédias, de uma fase muito difícil do povo de Israel, uma fase em que o povo estava apostatando da fé, abandonando a sua fé em Deus, uma fase onde Deus estava trazendo sobre o povo um juízo através de uma nação, que é a nação da Babilônia, que foi inclusive a nação que conduziu o povo de Israel ao cativeiro. Então veja que nós tínhamos tudo para terminar esse livro, ter aí nas suas últimas palavras uma mensagem de sofrimento, uma mensagem de lamentação, mas veja que, apesar do contexto de sofrimento que o livro de Jeremias se desenvolve, apesar do próprio sofrimento experimentado pelo profeta Jeremias, nós vamos ver as últimas palavras do livro do profeta Jeremias nos dando aqui um direcionamento totalmente diferente do que foi adotado durante todo o contexto do livro do profeta Jeremias. Nós vamos ver um final de história bem diferente do que a gente poderia imaginar para esse livro. E isso me chamou a atenção já há um tempo que eu refleti nessa passagem, e agora eu resolvi gravar esse vídeo, gravar essa reflexão para compartilhar com vocês. Mas veja só que Deus, ele trabalha de maneiras que muitas das vezes nós não entendemos. Então veja que num livro onde o contexto de todo ele é um contexto de sofrimento, um contexto de dor, um contexto de cativeiro, um contexto de juízo divino, ele vai finalizar com uma mensagem de esperança para mim e para você. Então veja que para você que está vivendo aí já há muito tempo na tua vida, num contexto de sofrimento, num contexto de dor, num contexto de angústia, você já pode aí começar a se alegrar no teu coração, porque há uma palavra de esperança, há sim uma razão ainda para você acreditar que algo muito bom pode acontecer na tua vida. E nós vamos ver o exemplo disso aqui no final do livro do profeta Jeremias. Então veja, esse camarada no 37º ano do cativeiro, Joaquim, nós vamos não falar de Jeremias, o personagem que vai ser aqui honrado, inclusive o texto, aliás, esse trecho ele vai ter um título, e o título é assim, libertado e honrado o rei Joaquim. Então veja que apesar do contexto de sofrimento, de cativeiro, de dor, de juízo, desse livro de Jeremias, nós vamos ver o final dele mostrando alguém sendo libertado, mostrando alguém sendo honrado. Que coisa tremenda, gente. Então veja, vamos ver aqui o que vai se dar nesse finalzinho. Então vamos nos aprofundar aqui, versículo a versículo, para a gente ver como é que Deus trabalha, apesar dos contextos de sofrimento, de dor que nós possamos experimentar ao longo da vida. Versículo 31. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. E me chama a atenção o nome de quem vai libertá-lo, Evil-Merodach.
Merodach. A palavra Evil, ela aparece, por exemplo, no nome Devil, né, que, se eu não me engano, em inglês é diabo, é demônio. Então veja que o Joaquim vai ser beneficiado por alguém que, poderíamos dizer assim, não dava para esperar alguma coisa boa desse camarada. Ou seja, ele vai receber bênção de quem ele menos poderia esperar. Então veja que quando chega o tempo de Deus, até mesmo quem você menos imagina é usado por Deus para abençoar a tua vida. Quando o tempo de Deus chega, até mesmo quem você jamais imaginou vai ser instrumento de Deus para ser canal de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E é o que está acontecendo aqui com o Joaquim. Evil Merodach é quem vai abrir as portas para ele. Evil Merodach é quem vai libertá-lo. Evil Merodach é quem vai fazê-lo sair daquele cativeiro. Evil Merodach é quem vai fazê-lo sair daquela situação humilhante na qual ele se encontrava. Então veja que a honra dele começa aqui. Ele sai do cárcere pelas mãos de Evil Merodach. Então já fica aí, já pega aqui, ok? Esse insight para você. Por quê? Porque quando chegar o tempo, quando chegar a hora, a pessoa que Deus vai usar para poder operar algo tremendo na tua vida vai ser até mesmo alguém que você menos imagina. Sabe, aquela mão que você jamais imaginou que poderia contar com ela? É ela mesma que vai entrar em cena para te colocar na posição de honra que você merece estar. No versículo de número 32 ainda diz assim: falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam consigo em Babilônia. Primeiramente, falou com ele benignamente. Veja que quando nós estamos em momentos difíceis, as pessoas falam conosco, né, com arrogância, falam conosco com ar de soberba, falam conosco com palavras para nos humilhar, para nos rebaixar. Mas veja que Evil Merodach está falando com ele benignamente, porque era o tempo dele. Chegou a hora. Então até quem ele menos esperava que poderia falar bem com ele está falando. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam consigo em Babilônia. Então ele vai ser mais honrado do que todos os demais que estavam na mesma situação que ele. Ele continuava ali na Babilônia, sim, mas aquele lugar que para muitos ainda era um lugar de humilhação, um lugar de vergonha, para Joaquim vai ser um lugar de bênção, para Joaquim vai ser um lugar de vitória, para Joaquim vai ser um lugar de honra. Fica tranquilo, meu irmão. Então, porque no lugar que muitos hoje podem estar sendo envergonhados e humilhados, é nesse lugar que Deus vai te honrar. É nesse lugar que Deus vai fazer você crescer, que Deus vai fazer você prosperar, que Deus vai fazer o teu nome ser exaltado. Toma posse disso. No versículo de número 33 diz: mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. Ou seja, tirou as vestes de vergonha de Joaquim, tirou as roupas de humilhação de Joaquim e vai colocar em Joaquim vestes reais para corresponder àquilo que ele era de fato. Ele era um rei. Joaquim era um rei, o último rei, né, desse período negro da história de Israel. E ele vai ser restaurado a sua condição real. Ele vai receber ali uma roupa de realeza. Vão tirar as vestes de cárcere e ele vai passar a comer pão na mesa do rei todos os dias da sua vida. Não vai mais faltar pão para Joaquim. Não vai mais faltar nada para Joaquim. Ele vai ter o que ele necessitava, ele vai ter o que ele precisava. Olha aí, Deus vai entrar ali com poder e graça através da vida de Evil Merodach, que, como eu disse, era alguém que Joaquim menos esperava que pudesse fazer alguma coisa boa por ele, e Deus, através daquele homem, não deixa mais nada faltar para Joaquim. E no versículo 34 diz: e da parte do rei de Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, ou seja, para a vida toda. Nunca mais Joaquim ia ter necessidade de nada. Uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Que coisa tremenda. Então veja, gente, que num livro cujo contexto é sofrimento, num livro cujo contexto é cativeiro, num livro cujo contexto é juízo divino, nós vemos pessoas sendo honradas. Nós vamos ver esse homem, Joaquim, sendo honrado por Deus. Então, ainda que você esteja até aqui, vivendo num contexto de angústia, de sofrimento, de dor, não perde a tua esperança no Senhor, não. Porque há uma recompensa de Deus para a tua vida, há uma honra de Deus para você. Deus pode fazer com você assim como ele fez na vida do Joaquim. Assim como ele honrou Joaquim, ele pode te honrar também, ok? Basta que você tenha paciência para esperar o tempo certo, e o que Deus tem para a tua vida virá e não
tardará. Deus abençoe a tua vida, curte aí esse vídeo, ok? Se inscreve no nosso canal, compartilha com alguém, Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.